Olá, este é o quarto e último episódio da série Indústria da Ajuda na Palestina. Trabalhos como este demoram muito tempo. A pesquisar e a entrevistar, a entender, a selecionar, a construir narrativa, só depois a escrever, mais tarde a editar, voltar a editar novamente, a verificar factos, a corrigir os erros que nos passam apesar de tantas rondas. Ao mesmo tempo, as longas horas de composição de banda sonora, de desenho da imagem gráfica, de planeamento da comunicação. Mais tarde vem a pós-produção no estúdio, a construção do desenho de som, o encaixe da música no texto, a mistura e a masterização. Ao mesmo tempo, o trabalho de vídeo e de animação, a criação de materiais gráficos e a construção das diversas vias que te trazem até este trabalho. O resultado são quase 150 páginas de guião, 5 horas de narrativa em áudio entre a Palestina, o Líbano e Portugal e um website com outras histórias. E só é possível fazermos este trabalho durante tanto tempo, com este processo tão obsessivo, graças às mais de 1.800 pessoas que fazem parte da comunidade Fumaça e mensalmente contribuem para que esta redação continue a existir. Se também achas que o que fazemos é importante, junta-te à comunidade Fumaça e faz uma doação em fumaca.pt/contribuir. De resto, já sabes que a tradução de inglês para português desta série está disponível em fumaca.pt e que as pessoas da comunidade já têm acesso a todos os extras, uma nova reportagem sobre o mundo humanitário e várias entrevistas feitas durante a produção desta série. Mas por agora fica com a jornalista Rafaela Cortês, desta vez não a partir da Palestina, mas em Lisboa. Reza a lenda, ou a piada, como preferirem, que um cientista famoso estava a dar uma palestra sobre a posição da Terra no universo. Quando acabou, uma mulher idosa no fundo da sala levantou-se e disse: "Essa teoria é um disparate. O mundo está apoiado nas costas de uma tartaruga gigante." O cientista sorriu e perguntou: "Se isso é verdade, onde está apoiada a tartaruga?" A mulher disse-lhe que a primeira tartaruga está apoiada nas costas de uma segunda tartaruga. O cientista persistiu: "E onde é que está apoiada a segunda tartaruga?" A mulher respondeu-lhe: "Não vale a pena, professor. É tartarugas por aí abaixo." Pode dizer-se que o mundo de ajuda ao desenvolvimento na Palestina é semelhante. Há um projeto, um orçamento e, digamos assim, tartarugas por aí abaixo. Olhemos para um caso em concreto. Entre 2018 e 2021, o Banco Mundial aprovou 22 milhões de euros para ajudar o Ministério da Economia Nacional da Autoridade Palestiniana, PA em inglês, a criar melhores oportunidades económicas na Cisjordânia e em Gaza. A Autoridade Palestiniana, então, contratou a DAI, uma mega consultora especializada em desenvolvimento e parcerias com governos em todo o mundo. Uma das componentes desse projeto era aquilo que chamavam capacitar um grupo de trabalho para gerir este tipo de fundos. Para esse trabalho específico, com um custo estimado em cerca de 80 mil euros, foi contratada uma outra consultora. E abriram uma call e foi aí que nós nos candidatámos e eu comecei a escrever um esboço de projeto. Durante 7 meses, Ariana Ferreira, formada em Direito e com mestrado em Direitos Humanos e Democratização, trabalhou para uma consultora portuguesa especializada na área de desenvolvimento internacional, que tem vários projetos na Palestina, a CESO, com sede em Lisboa. E esse financiamento era diretamente para a PA, certo? Exatamente, sim. Mas lá está, vem com se é diretamente para a PA, mas tens de contratar uma consultora internacional, por sua vez vai contratar outra consultora internacional e cria-se uma cadeia de serviços em que o valor está a ser distribuído, porque a CES tem fins lucrativos, a DAI tem fins lucrativos. Como explicou a mulher ao cientista, só que neste caso, em vez de tartarugas, são consultoras por aí abaixo. Era este o trabalho de Mariana Ferreira, escrever as candidaturas para os projetos que a consultora queria desenvolver. Estas variam de acordo com o que se quer fazer e quem está a financiar, mas podem chegar a ter quase 200 páginas. Vais ouvir o Ricardo Esteves Ribeiro, que fez a entrevista comigo. E como é que isso acontece mesmo? Como é que tu chegas de ter 0 páginas escritas até ter 200? Bom, neste caso tento analisar a candidaturas anteriores que tiveram sucesso com aquele financiador e pesquiso sobre a ação do Banco Mundial, pesquiso sobre os projetos que existem na Palestina e tento fazer uma coisa que não saia muito do status quo. Mariana Ferreira demorava 2, 3 semanas para escrever uma candidatura a projetos da União Europeia. Já para o Banco Mundial, no máximo 1 semana. E não é como se voltasse a pensar no que escreveu. Quando era aceite, saía-lhe das mãos.
E depois eu sento-me com a Cristiana, digo-lhe, olha, este projeto é teu agora, explico-lhe o que Se nós ganharmos. escrevi. Sim. Queres o que vendeste e agora Exato. desemmerda-te. Pois, às vezes acontece mesmo isso, é esse mal. Cristiana Marques fez exatamente o mesmo percurso académico que Mariana Ferreira. Direito, mestrado em Direitos Humanos e Democratização. Quando falamos, em 2023, trabalhava na CESO há quase 3 anos. E lá está, no departamento dela realmente o que importa é tentar vender uma coisa bonita ao máximo e mais, com um orçamento mais pequeno, que é para tentar ser atrativo, mas depois acaba por não ser muito realístico em termos de se consegues ou não implementar aquilo, com o orçamento que propuseram, com a equipa que propuseram, se realmente é ou não fazível. Em resposta, um representante da empresa recusa que este seja o caso na CESO. Assegura que não arriscam a sua reputação ao submeter propostas irrealistas. Era o departamento de Cristiana Marques que fazia a implementação dos projetos. Em 2022 e 2023 trabalhou, por exemplo, no mapeamento de prioridades do mercado económico palestiniano. Ou seja, uma consultora com sede em Lisboa, responsável por analisar as dinâmicas de mercados financeiros e as áreas prioritárias de investimento de um território noutro continente, a 4.000 quilómetros. Na prática, organizou um fórum de negócios que juntou empresários, autoridades palestinianas, israelitas e União Europeia e produziu um documento detalhado sobre a economia palestiniana, com uma retrospectiva de desenvolvimento na década e meia anterior. Mariana Ferreira, novamente. Vocês não questionam o facto de se contratarem consultores internacionais para fazer documentos estratégicos? Porquê é que achas que isso é questionável? Bem, é questionável... É questionável porque existem pessoas capazes nos ministérios destes países ditos em desenvolvimento que conseguem fazer este tipo de produtos. Tanto é que estas pessoas, quando percebem que os consultores que estão a trabalhar por eles recebem o quádruplo que eles, ao fim de uns anos despedem-se dos ministérios e começam a trabalhar com consultoras como as nossas. Durante a hora e meia em que falamos, Mariana Ferreira e Cristiana Marques listaram uma série de práticas questionáveis deste sistema. Questionáveis porque são quase sempre as mesmas consultoras a ganhar os projetos, uma vez que a experiência que acumulam nuns as favorece para ganhar os seguintes, porque os projetos são muitas vezes ineficientes ou, como diz Mariana Ferreira, um desperdício de recursos, porque alimentam o lucro das consultoras, porque implicam que os beneficiários estejam constantemente dependentes dos grandes financiadores e porque, na verdade, a prioridade não é o desenvolvimento desses países. Cristiana Marques. Porque tu acabas sempre por romantizar um bocadinho a vida da cooperação internacional e achas sempre que vais ter um impacto muito mais direto do que aquilo que na realidade é. Depois, no final de contas, tu acabas por perceber que tu, no fundo, estás a trabalhar para um sistema burocrático. E por muito que aquilo se chame cooperação, na verdade acaba por não ser cooperação per se. E, no fundo, tu estás a trabalhar para o cumprimento da agenda de uma das partes. Por isso é que a União Europeia está a investir, por exemplo, na América Latina, no Médio Oriente. É triste dizer isto, mas a verdade é essa. E eles não estão tão preocupados em fazer o desenvolvimento económico e o desenvolvimento das regiões em si, mas antes garantir que têm uma presença política na região. Mais influência política, explica Cristiana Marques. Era para isso que sentia que estava a trabalhar. Mas, no fundo, nós não estamos a trabalhar para a agenda da Palestina ou para a agenda de Israel ou com o fim último da Palestina um dia ser um território totalmente independente e com a independência reconhecida internacionalmente, percebes? Lembro-me de ler um documento em que algum funcionário da Comissão escrevia que a Palestina nunca poderá crescer economicamente enquanto as fronteiras comerciais, inclusive o espaço aéreo, estiver a ser controlado por Israel. Ainda assim, 2 pontos, vai aqui este orçamento para a promoção de SMEs na Palestina, estás a ver? SMEs são pequenas e médias empresas. É mais ou menos no sentido de, olha, nós estamos a tentar ajudar o território palestiniano, vamos tentar melhorar a vossa economia, vamos tentar fazer com que vocês estimulem o vosso mercado económico, desenvolvam a vossa atividade económica, mas isso da ocupação é um problema vosso. Mariana Ferreira e Cristiana Marques acabaram ambas por deixar o trabalho em consultoras de ajuda ao desenvolvimento. Mas em 2025 chegamos à fala com a economista, dirigente da CESO e chefe de operações Helena Valente. Quando perguntamos como descreve o que se passa na Palestina em termos políticos, explica que, enquanto consultora, a CESO tenta reservar-se e não partilhar opiniões políticas, mas confirma que trabalha com a autoridade palestiniana e na Palestina de forma semelhante a qualquer outro contexto. Nós atuamos no pressuposto de que os acordos de Oslo vão ser concretizados e que a Palestina é um Estado. Outro dos pressupostos do trabalho, explica Helena Valente, é de que o crescimento económico da Palestina a ajudará a libertar-se. E, ao fazer parte deste tipo de projetos, é evidente, diz a dirigente da CESO, que a empresa está a ajudar a Palestina a fazê-lo desde o estrangeiro e dificilmente seria de outra forma.
É o Ricardo Esteves Ribeiro a fazer a pergunta. Porquê é que vocês acham que se contrata pessoas e empresas de fora desses países e não desses países? Qualidade dos relatórios, qualidade do trabalho. A Palestina, desculpe eu dizer isto de uma forma tão direta, a Palestina é um país em desenvolvimento. Eu trabalhei lá e trabalho em Angola, por exemplo, e não vejo grandes diferenças. Há pessoas que têm capacidade, mas na hora da verdade e quando é preciso trabalhar e entregar o trabalho, que nós somos contratados para implementar atividades, fazer formação, depois no final do dia fazer um relatório, ou desenhar uma política, normalmente o contributo são pequenos comentários. Eu nunca vi contributos escritos integralmente não tivessem sido revistos. Helena Valente não acha que seja sempre falta de capacidade nas organizações locais. O que acha é que em consultoras europeias trabalham pessoas com mais conhecimento e experiência com uma série de processos e políticas públicas, que conhecem os meandros da contratação pública da União Europeia, que estão à vontade com as regras de gestão de projetos pedidas pelos financiadores, que sabem escrever relatórios dentro dos parâmetros técnicos exigidos. Em 2022, a SES começou a trabalhar num outro projeto internacional financiado pelo Reino Unido com o objetivo de delinear a estratégia da Autoridade Palestiniana para a política industrial. Eu fui entrevistada para fazer esse trabalho, fui selecionada, desenhei uma estratégia de implementação do projeto, um plano de trabalho, que passava por recolher informação contextual, portanto, como disse, análise de todos os acordos, protocolo de relações económicas, análise estatística de comércio externo, de produção industrial, de atividades económicas. Helena Valente conta que esteve em Nablus, Ramallah e Hebron, na Cisjordânia, entrevistou mais de 50 pessoas, representantes de associações, da sociedade civil e empresários da região. Depois fez uma análise económica e política e, por fim, escreveu uma proposta que foi novamente revista por todas estas entidades e aprovada pelo Ministério da Economia Nacional e pelo Conselho de Ministros. E depois ficou como a estratégia da política industrial da Autoridade Palestiniana? É a política industrial da Autoridade Palestiniana. Ou seja, pode-se dizer que a Helena escreveu a política industrial da Autoridade Palestiniana? Eu colaborei. Mas Na foi a Helena que prática, pôs sim, as palavras no documento? Sim. Alterei aquelas onde dizia que Israel vai ser sempre o principal parceiro comercial da Palestina, ou económico, porque passei a dizer que a política industrial insere-se na estratégia de disengagement da economia da ocupação, sim. Mas a sequência de consultoras ou tartarugas não acaba por aqui. A dirigente da SESO diz que, ao contrário de outras consultoras neste ramo, tem como princípio candidatar-se a financiamento ao lado de empresas locais. No caso da Palestina, a sua parceira tem sido uma consultora palestiniana com sede em Ramallah. Chama-se Business Integrated Solutions, ou BIS. Em maio de 2023, o Ricardo Esteves Ribeiro entrevistou a gerente, com mais de 20 anos de experiência na área. My name is Hanan Taha. I am a managing partner at Business Integrated Solutions. It's a consultancy firm working with the private sector here, A consultora especializa-se nas áreas de pequenas e médias empresas e comércio internacional e trabalha sobretudo em duas vertentes. Por um lado, capacitar instituições palestinianas a trabalhar com o setor privado para desenvolver a economia, coisas como cumprir todos os requisitos para ter certificados que permitem exportar bens para o mercado europeu. Por outro, trabalhar com o lado israelita para facilitar as trocas comerciais. Having the influence from the EU and international community on the Israeli side will increase, will maximize, maybe our trade will be triple or more than. Ainda assim, diz, é importante resolver as questões internas, capacitar o setor privado, conseguir os certificados e tudo mais. Hanan Taha não quer esperar pelo dia em que as fronteiras finalmente abram para fazer este trabalho. Não quer esperar porque, se um dia a ocupação acabar, ela quer estar pronta para o dia seguinte. If we are waiting for this and we are not going to invest with the private sector and we're going to build the Palestinian organizations and then maybe the occupation ended, then we will start from scratch. So, do you think that doing that, so the capacity building, the certification, all of that is a form of resistance? Can you resist or fight the occupation yes. with economic development? Yes, sure. And this is my personal opinion, by the way. I said that all of the time.
No episódio anterior, vimos como os acordos de Oslo e a comunidade internacional de doadores moldaram a arquitetura política da Palestina, criando um sistema centrado na segurança do Estado sionista. Mas da morte anunciada do processo de Oslo durante a Segunda Intifada, emergiu uma nova estratégia. Ou melhor, uma fé no processo de criação de um Estado e no crescimento económico como força motriz de libertação. If you have a country with a very strong economic situation, then you can fight anyone. But if you are weak and you are waiting your public employees' salaries from donors, then you are not going to fight anyone. So building your economic, be strong, then you can say, if the EU came and they are not going to influence the Israeli side or the US idea under the state, okay, we don't need your money, we have our own money. Mas pode o crescimento económico e o mercado livre libertar a Palestina? Este é o 4º e último episódio da série Indústria da Ajuda na Palestina, Tartarugas por aí abaixo. O meu nome é Rafaela Cortês. Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça. Welcome to Rawabi. My name is Yazan. We'll take around this tour of Rawabi with me today. Não devemos ter demorado muito mais do que meia hora a fazer o caminho de Ramallah até Rawabi, uns 20 km a norte, na Cisjordânia, no topo de uma colina. É isso que quer dizer Rawabi, colinas. Em maio de 2023, fomos recebidos por Yazan Shroof, nessa altura guia oficial da cidade. Rawabi is the first planned city in Palestine and is the biggest infrastructure and the biggest project in the history of Palestine. Private investment could be the solution to peace between the Palestinians and Israel. A multi-millionaire Palestinian-American businessman certainly thinks so. He's raised $1 billion to build Rawabi, the first ever planned Palestinian city. The first planned Palestinian city. Rawabi, the biggest private investment in West Bank history. O maior investimento privado na história da Palestina. Um custo de, pelo menos, 1,4 mil milhões de dólares. A Associated Press chamou-lhe um símbolo de orgulho, o Financial Times chamou-lhe a Cidade da Esperança. Muitas das coisas que li, no entanto, não eram propriamente positivas. Às vezes, basta mencionar Rawabi em conversas com pessoas palestinianas para receber um revirar de olhos. Rawabi pode ser muitas coisas. Um sonho das elites capitalistas, um projeto de normalização. Há quem até lhe chama um colonato palestiniano. Mas já lá vamos. How many people live here now? Roughly 5,000 people now. Out of the 22 neighborhoods that are in the master plan, we have finished building the 6th neighborhood. Estes 22 bairros foram desenhados para 25 mil pessoas, mas o plano é que 40 mil pessoas possam viver em Rawabi. E essa visão é de um homem. The Palestinian-American businessman Mr. Bashar Masri is the founder and the visionary of the city. The street named after him. Yes, exactly. Bashar Masri is fed up waiting for the politicians to build a Palestinian state. And we're in a hurry. I am in a hurry. Bashar al-Masri é uma das pessoas mais ricas da Palestina. Está envolvido em vários setores, mas é pelo desenvolvimento imobiliário que é mais conhecido. Desenvolveu projetos em Marrocos, Egito, Líbia, mas foi com os acordos de Oslo que decidiu voltar à Palestina. Em 1994, criou a empresa Massar International, da qual é CEO, e ao longo dos anos seguintes esteve envolvido em projetos de consultoria com organizações internacionais como a USAID, Banco Mundial, a União Europeia, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mas também bancos locais e organizações governamentais palestinianas. Em 2007, fundou a empresa que, 4 meses depois, assinaria um acordo com a Autoridade Palestiniana para o desenvolvimento de Rawabi e, 1 mês depois disso, anunciou a parceria com o braço imobiliário do governo do Qatar, a Qatar EDR. This is Qatar Mosque, and it has the Umayyad architecture style and can have up to 3,000 worshippers. The building with the red lines on it is Rawabi English Academy. It's a private school and it teaches the Cambridge curriculum from early stages. Now we're entering inside one of the neighborhoods. It's now tiling, not asphalt, to force vehicles to slow down and to give the pedestrian feeling.
As you can notice around us, the pocket gardens, the corner gardens, sometimes outdoors gym equipment, corner playgrounds. Apesar da pedra de calcário usada em quase toda a Cisjordânia, os prédios não são aquilo que se espera de uma cidade palestiniana. Tem linhas minimalistas, fachadas sóbrias, todas iguais, sem os típicos reservatórios de água nos topos. Continuamos a visita. Uma rotunda chamada Esperança, um hub tecnológico, um anfiteatro ao estilo romano capaz de sentar 22 mil pessoas e a maior área recreativa pública da Palestina. People can come and barbecue. A lot of people here come for photo shoots, wedding photo shoots. Anyone can come, basically. Over there is, behind us is Rawabi Extreme. It's not so extreme, it's a friendly family thing. We call it Rawabi Extreme. It has the zip line, bungee jump, off-road buggies, wall climbing. And over there we have the Bedouin tents for the events like weddings, company retreats, and we have a winery. O guia deixa-nos no Q Center, que é de Qatar. Aqui estão os escritórios, os restaurantes e as lojas que não se encontram em mais nenhum lado da Cisjordânia. Armani, Swarovski, Levi's, Lacoste. Sentamos-nos num café com esplanada, numa plaza praticamente vazia, que podia ter sido tirada de uma capital europeia. No menu, filé mignon, entrecote, waffles belgas e cheesecake de Nova York. Nas colunas, êxitos pop dos anos 90, como o clássico dos espanhóis Los del Rio, Macarena, ou Wannabe, da banda britânica Spice Girls. A estranheza continua quando saímos da praça principal. Vamos a pé por ruas sem pessoas ou carros estacionados e a grande maioria das janelas dos prédios tem as persianas corridas. Se realmente vivem aqui 5 mil pessoas, como Yazan Shruf explica, não as vemos na rua, como é habitual em outras cidades da Cisjordânia. Hoje, ao olhar para as fotografias que tirei de Rawabi, parece que estou a olhar para uma maquete em 3D, um projeto de cidade por habitar, no topo de uma colina. Há quem diga que Rawabi é um colonato palestiniano. Dizem-no em parte pelas semelhanças físicas. Colonatos israelitas são usualmente cidades planeadas no topo de colinas. Aliás, arquitetos e outros trabalhadores envolvidos no projeto admitiram que se inspiraram no planeamento urbanístico de colonatos. Não ajuda também que a empresa responsável por Rawabi tenha inicialmente aceito uma doação de centenas de árvores do Jewish National Fund, um importante instrumento colonial sionista que usa a plantação de espaços verdes para ocupar terras palestinianas e avançar a limpeza étnica. E, por fim, definitivamente não ajuda que haja uma disputa territorial com várias pessoas das aldeias em volta, como a Jul. They stole from me, it's about 22 acres. I have land. They use it and they take it just like that. By the law, it belongs to them. That's it. That's the land. Nobody could say no. I didn't ask money. Okay. I want my land. Não vamos entrar em grande pormenor aqui. Toda esta história dava só por si um episódio. Mas, basicamente, Bashar al-Masri comprou mais de 2/3 das terras que os compõem Rawabi por um preço muito barato, antes dos habitantes saberem da existência do projeto. O resto foi adquirido de outra forma, bastante controversa. Foi expropriado pela autoridade palestiniana a pessoas palestinianas em nome do interesse público. Os antigos proprietários foram compensados, mas a preços muito abaixo do valor do mercado. E há quem, ainda hoje, se recusa a vender a terra. Já de volta a Ramallah, falamos com Raja Khalidi, diretor-geral do Instituto de Investigação de Política Económica da Palestina, conhecido como MAS. Raja Khalidi não vai na conversa do colonato palestiniano. Colonatos são israelitas. Se não forem israelitas, não são colonatos. Rawabi, diz, é apenas uma manifestação típica do capitalismo. And the idea of Rawabi, I guess, is part of his own, call it neoliberal if you want, but it's very Western, capitalist, middle, bourgeois, whatever, vision of the good life. The idea is that there's this, burgeoning middle class that is thirsty for this sort of a lifestyle. Raja Khalidi explica que Bashar al-Masri não está a vender imobiliário, está a vender um estilo de vida. I mean, it was never suggested that it was going to be, middle-income housing. It was always suggested as a model city for upcoming. Look at the posters. The people that look like you, not me.
Yeah, I mean, it's a very visible example of so much of it, is not linked to really the sort of economic development we need in Palestine. I mean, we needed that sort of money spent on middle income and low income housing outside cities, right? That's what we need economically. But that needs a different sort of investor and a different sort of government as well, state. Tal como a consultora Hanan Taha, que ouvimos há pouco, o fundador de Rawaabi acredita na ideia de desenvolvimento apesar da ocupação. Mas acredita que Rawaabi é um grande passo na construção de um Estado palestiniano. A ideia do desenvolvimento económico como fundação para a paz não é propriamente recente. Está ancorada num conceito que remonta aos séculos XVIII e XIX. Nações capitalistas não vão para a guerra contra outras. The economic peace paradigm it's become is, of course, let's not forget, it's an explicit Israeli strategy, right? Launched by Netanyahu in its newest form 15 years ago, but every 10, 20 years we've had different versions over the last 100 years of economic peace as a policy linked to pacification of the Palestinians in the face of the continued advance of Israel and or Zionist project and then Israel. Durante os anos dos acordos de Oslo, a paz económica era entendida, em grande parte, como uma estratégia que via o desenvolvimento económico como forma de facilitar o chamado processo de paz. Mais recentemente, outra visão tornou-se popular: desenvolvimento económico separado do processo político, ou ainda como substituto do processo político. Era o que Benjamin Netanyahu defendia em 2008, a economia e não a política como uma solução para a paz. Na prática, esta paz económica traduziu-se em recompensar as políticas de segurança da autoridade palestiniana com, por exemplo, checkpoints abertos mais horas ou zonas industriais conjuntas para criar mais emprego na Cisjordânia, pagas, mais uma vez, com dinheiro de doadores como o Banco Mundial, a União Europeia e o Japão. In this case, economic peace, it's a one-way street. So it's Israel's substituting serious political engagement with economic facilitation. Luckily, they're not even pretending to care about economic peace. On the contrary, they're quite happy to pursue economic war. Rawaabi pode não ser o exemplo mais claro deste modelo de ajuda internacional de que temos vindo a falar até agora, mas é um produto de uma direção económica e política que, desde os acordos de Oslo, tem vindo a ser fortemente encorajada pelos grandes doadores internacionais. Rawaabi foi anunciado ao público em 2008, na primeira edição da Conferência de Investimento na Palestina. Durante 3 dias, cerca de 2.000 empreendedores e investidores, palestinianos e estrangeiros, visitaram o Palácio de Convenções de Belém, na Cisjordânia. Dizia ao convite: estamos a organizar uma festa e todo o mundo está convidado. É a oportunidade de mostrar um lado diferente da Palestina. Uma Palestina propícia ao crescimento económico e ao investimento internacional. A mensagem era clara. A Palestina estava pronta para integrar a economia global. Na ausência de desenvolvimentos reais nos primeiros 15 anos do chamado processo de paz e com o crescimento do neoliberalismo um pouco por todo o Ocidente, esta era uma oportunidade de imaginar uma outra resposta ao problema. Se a economia palestiniana florescesse, talvez um Estado florescesse também. Como se a mão invisível do mercado pudesse conseguir o que décadas de política internacional e diplomacia não conseguiram. Pelo menos, parecia ser esse o plano do então primeiro-ministro palestiniano Salam Fayyad. Salam Fayyad é uma personagem curiosa. Um homem moderado, tecnocrata, com credenciais impecáveis. Nasceu em Nablus, na Cisjordânia, em 1952, acabou a escola secundária em Amman, na Jordânia, e licenciou-se na Universidade Americana de Beirute, no Líbano. Mas foi no Ocidente que começou a trajetória como economista. Foi para os Estados Unidos da América, tirou um MBA e um doutoramento em Economia e começou a carreira no Fundo Monetário Internacional, FMI, onde trabalhou nos 14 anos seguintes. Foi por esta altura que começou a pensar em voltar a casa, conta numa entrevista de 2009 ao think tank Aspen Institute. Here I was, working in Washington at the IMF, having my coffee on Sunday afternoons, the porch, Reston, Virginia. Something about this did not make that much sense with experts from all over the world traveling to our part of the world to help us. So I very much wanted to be a part of that. Quando a organização abriu um escritório em Jerusalém, Salam Fayyad tornou-se o primeiro representante do FMI para a autoridade palestiniana. Shuttling between West Bank, Gaza, etc., doing what the IMF does, making life a little bit miserable for authorities we deal with, trying to get them to do finances right and things like that. In any event, it was highly rewarding. It gave me an opportunity to work as a
profession, my own profession, but also doing it for a very, very good cause. Quando terminou o seu mandato, decidiu ficar na Palestina. Despediu-se do FMI e começou a trabalhar no Arab Bank, mas não por muito tempo. Em 2002, quase 2 anos depois de rebentar a segunda intifada, recebeu um convite que o catapultou para dentro da autoridade palestiniana. Yasser Arafat queria que fosse o ministro das Finanças de um governo encarregado de implementar grandes reformas. Aqui está uma coisa que precisas de saber sobre Salam Fayyad. Ele é, acima de tudo, um homem pragmático, que nada tem a ver com ícones nacionalistas que até então dominavam a política palestiniana. Enquanto Yasser Arafat acreditava na luta armada e usava o tão característico fato militar e cofi enrolado à volta da cabeça, Salam Fayyad veste fato e gravata, pino na lapela. Um homem que acredita em disciplina financeira e no poder de instituições robustas. O homem escolhido para encabeçar esta reforma da PA. A tarefa não era fácil. A crise económica era monumental. Durante a segunda intifada, o Estado sionista fechou fronteiras, travou exportações e importações e impôs recolher obrigatório em várias cidades, impedindo o movimento de milhares de trabalhadores. No ano em que Salam Fayyad entrou em funções, o rendimento nacional bruto tinha encolhido quase 40% face ao início da intifada. A percentagem da população a viver em situação de pobreza aumentou 100%. 1 em cada 3 pessoas estava desempregada. Os danos à infraestrutura, resultado da destruição sionista, eram superiores a 1,5 mil milhões de dólares. A autoridade palestiniana perdeu 60% da sua fonte de rendimento com quebras nos impostos. Só não colapsou graças ao apoio de doadores internacionais. Mas o desafio não era só económico, era também político. Transformar a autoridade palestiniana numa instituição eficiente, transparente e com as contas em ordem. Salam Fayyad, novamente, numa entrevista de 2024 para o Ezra Klein Show. I was brought in to really actually put Palestinian finances in order, and details matter in this. And to me, the task was always about building the state and projecting its reality on the ground. Now, in finance, yes, it had to mean preparing budget, it had to mean having your accounts right, and it had to mean transparency, it had to mean all of those things. Nem toda a gente estava interessada na reforma de Fayyad, e o próprio admitia que o processo ia ser demorado, exigente e muitas vezes monótono. Mas toda esta burocracia não vinha por acaso. O fim era construir o Estado, a autodeterminação do povo palestiniano. As one of my professors was fond of saying, you need to have potatoes to make potato chips. The potatoes, from the Palestinian point of view, are the institutions capable of delivering good governance to the Palestinian people. The institutions of the Palestinian state in the making. Be specific, right? Which ones you think are important? Security, law and order, justice, public finance, economic management, welfare. Talvez tenhas reparado que as primeiras coisas que menciona são segurança, lei e ordem e justiça. Não é por acaso. Foi durante o mandato de Salam Fayyad que muitas das reformas de segurança de que falamos no episódio passado foram implementadas. Salam Fayyad foi ministro das Finanças até 2005. Aí demitiu-se para concorrer às eleições legislativas de 2006 como líder de um novo partido. Os meses seguintes foram bastante conturbados. Depois da vitória do Hamas nessas eleições, a União Europeia e os Estados Unidos da América decidiram suspender a ajuda internacional ao novo governo. Negociações entre o Fatah e o Hamas em 2007 culminaram na criação de um novo governo unitário, constituído por membros de vários partidos, incluindo o Salam Fayyad, que assumiu novamente a pasta das finanças. 3 meses depois, com o aumento das tensões internas, Mahmoud Abbas dissolveu o governo e pediu a Salam Fayyad para criar um governo de emergência. It was time of great emergency, and to this day I get extremely emotional when I think about those days. Our country was going down the tube, Gaza gone, West Bank not far behind. Em junho de 2007, Salam Fayyad tornou-se o primeiro-ministro de um governo de emergência não eleito. E aí começa o período que é hoje conhecido como Fayyadismo. No final desse ano, de 2007, numa nova Conferência Internacional de Doadores, Salam Fayyad apresentava o programa para os 3 anos seguintes, Plano de Reforma e Desenvolvimento da Palestina, que promovia uma Palestina do futuro independente, com bens e serviços competitivos, um setor privado forte e uma economia de mercado livre. Na prática, consistia numa reforma do setor das forças de segurança, numa série de medidas de austeridade para reduzir as despesas da autoridade palestiniana e um programa para modernizar a administração pública e a gestão financeira. 87 Estados e organizações comprometeram-se a contribuir um total de 7,4 mil milhões de dólares para apoiar a execução do plano. Quase 2 anos depois, apresentou o grande programa, fim da ocupação, criação do Estado. I held the press conference and said, here's our plan.
But immediately, the world jumped on it. It had the promise, it has this vision, it has all of these things. O plano foi recebido com entusiasmo pela chamada comunidade internacional. Foi elogiado pela ONU, pelo Banco Mundial, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros norueguês e pelo Quarteto do Médio Oriente, o supergrupo que mencionamos no episódio passado, constituído pelos Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia e a ONU. Tudo parecia encaminhado. 2 anos depois, o FMI, o Banco Mundial e a ONU apresentaram relatórios que diziam que a autoridade palestiniana vinha a desenvolver políticas económicas, instituições e serviços capazes de suportar um Estado. E eis a ironia de todo este processo. As condições para criar o Estado palestiniano foram criadas, o Estado nem vê-lo. Inês Abdelrazek, a diretora executiva da Palestine Institute for Public Diplomacy, que foste ouvindo ao longo de 3 episódios, explica. Without sovereignty, without controlling any of the economy and fundamentals to build the state, the Palestinians did actually manage to build all these institutions that are functioning. So it's not the problem. Money is not the problem. Institutional building is not the problem. The problem is that you don't have power. No fundo, é este o problema que Inês Abdelrazek tem com o projeto de construção do Estado. Não está a lidar com o problema na raiz. That whole statehood project of we will have an independent state is not working because it's not changing the power dynamics and it's not also ensuring that Palestinian refugees can get the right of return and that Palestinian collective rights as a national group, in a sense, can have their rights recognized to self-determination. And I think that was the overall, bet of that strategy was, but it has failed. Mas pelo menos todas estas doações, mais de 14 mil milhões de dólares durante os 6 anos em que Salam Fayyad foi primeiro-ministro, os anos com mais ajuda financeira de sempre, pelo menos até 2022, os últimos dados a que temos acesso, contribuíram para mais do que a reforma das forças de segurança e o desenvolvimento das instituições. Contribuíram realmente para o desenvolvimento da economia, certo? Firas Jaber, cofundador e investigador no Observatório de Políticas Sociais e Económicas Al-Marsad, em Ramallah. It's a matter of who's getting, the aid. Is it the regular Palestinian or is it, luxurious cars, security forces, fancy trips, huge buildings and so on, People are getting loans from the banks, to buy cars because Salam Fayyad ordered the banks to give more loans to consumption instead of production. And this was like a very well-planned decision. Because all of this money coming to the country ended up in the banks as salaries, So the banks took the money, gave them as loans. So the employees of the PA and I would say small employees, like most of them, ended up by spending more on cars or buying apartments. Empréstimos para comprar carros, apartamentos, mobília para esses apartamentos, até para ir de férias. Há mais Range Rovers em Ramallah do que em Israel inteiro, disse-nos em jeito de brincadeira Saleh Hijazi, que ouviste há uns episódios a falar da experiência que teve na Amnistia Internacional. Não sei muito sobre carros, em geral, ou Range Rovers em particular, mas sei que de 2007 a 2013, enquanto Salam Fayyad foi primeiro-ministro, a dívida privada na Cisjordânia aumentou 142%. E essa dívida financiou maioritariamente 4 setores. Consumo, é aqui que entram os tais Range Rovers, imobiliário em construção, comércio e serviços. O setor do consumo, por exemplo, de 2008 a 2013, cresceu 820%. Firas Jaber. Eventually, it's reshaped the whole economy to become service-oriented eventually. We're not producing much. We're producing less than we were producing before 20 years, because of that. Mas para Karim Rabi, professor de antropologia na Universidade de Illinois, em Chicago, o boom imobiliário não aconteceu sozinho. Na Palestina, tradicionalmente, famílias vivem em casas familiares expandidas à medida das necessidades. Mas nos últimos 20 anos, promotores imobiliários, fundos de investimento, bancos e até ONGs internacionais têm vindo a tentar mudar a situação. No seu livro Palestine is Throwing a Party and the Whole World is Invited, Karim Rabi escreve: Eles têm como alvo populações urbanas de classe média para criar uma nova classe compradora que saia das casas familiares, muda expectativas sobre o que deve ser uma habitação e entre nos mercados de hipotecas como famílias nucleares e indivíduos. Com o processo de financiarização promovido pelo governo de Salam Fayyad e apoiado por alguns doadores internacionais, comprar casa própria passou a ser muito mais fácil. Raja Khalidi, do Instituto Palestiniano MAS, que já ouviste antes. If you look at the statistics of
the bank's loan portfolio for residential, I'm not sure the numbers anymore, but it's a huge part of the outstanding credit of the banking system, more so than, well, that and personal credit. So I came and bought something in 2000 when there was hardly any mortgage bank facility. There was one or two banks that offered mortgage for residential purchase. Today, everybody does, and it's a huge, huge market. So it's one of the successes of the financial sector for sure. It's a risky one would assume, but the reason it's not risky. So we're talking about the outstanding credit in the hands of young or other homeowners, mortgage, is probably half of them are government employees. Isto assenta na premissa de que a autoridade palestiniana continua a pagar salários, uma função que é historicamente apoiada pela comunidade internacional de doadores, mas que nos últimos anos tem sofrido oscilações, cortes e atrasos. So as long as the government pays salaries, then the banks are okay. They don't see it as a risk. Tudo isto acontece no rescaldo da maior crise financeira das últimas décadas, a crise de 2008, desencadeada, em grande parte, pela concessão desenfreada de créditos imobiliários. Sam Bahour, consultor de negócios palestiniano e atualmente diretor do Arab Islamic Bank, chamou este período uma alucinação económica. Escreveu: Precisas de um empréstimo para estudantes? Sem problema. Um empréstimo para um carro? Simples. Queres casar? Quanto é que precisas? Uma casa? Por que arrendar quando podes comprar? E continua: É suposto estarmos a remover a bota de uma ocupação militar enraizada nos nossos pescoços, enquanto construímos um Estado que precisa de uma fundação económica para o servir. Então, o que é que uma fundação económica precisa para servir um futuro Estado soberano? Mais cafés? Um supermercado maior? KFC? Mais um hotel? Firas Jaber, investigador no Observatório de Políticas Sociais e Económicas Al-Marsad, novamente. And now this is why Ramallah is almost expensive as Europe, while the farmers and the real producer are not getting support by the US aid or by the Europeans, so they're not getting their, so they are attracting more people to Ramallah, more people as employees of the PA, of the private sector and of the NGOs, definitely, and they are used to this kind of level of life, which is some kind luxurious, I would say, middle class, upper middle class level, and they want to send their kids to the private school. You want to have dinner, fancy dinner, so we have more fancy restaurants, with English menu only, Confesso, a minha primeira noite em Ramallah fui direitinho a um desses restaurantes fancy com menu em inglês. Isso e um bar que era claramente o ponto de encontro para muitas das pessoas de que Fira Jaber fala. Gente de classe média alta, trabalhadores de ONGs internacionais, os ditos expats. Foi nessa viagem em Ramallah que conheci Yara Hawari, co-diretora do Centro de Estudos Palestiniano Al-Shabaka, que tens vindo a ouvir nos últimos 3 episódios. Ramallah is becoming like a mini Amman, like all these like chains of like fast food joints and whatever, and very tall buildings and very like even like very fancy like middle upper class like establishments, which doesn't serve the majority of the population because the majority of the Palestinian population is working class. Quando Yara Hawari era criança, Ramallah era uma vila. Lembra-se lá passar dias como quem vai passar uma temporada no campo. Mas com a criação da autoridade palestiniana, que estabeleceu lá a sede, o dinheiro começou a entrar e tudo mudou. There's a joke that here in Tyre they have a place where you can take your recycling. We don't have recycling in Palestine, right? But they set up this place and we think it's just to make people feel like they live in the West. And so what happens? So we think that they just take the recycling and just put it in the dump. Para Yara Hawari, a cidade de Ramallah é um projeto da autoridade palestiniana e, portanto, um projeto da comunidade de doadores ocidental. It's what they want to be the capital of the Palestinian state. And so obviously it's injected with a lot of money. They give it like a brush of paint. They try and make it look nice so that when diplomats and delegations come to Ramallah, they only see the nice parts and they think, what? Oh my God, this is a state. This is it's a capital. It's a Middle Eastern capital. They don't see the refugee camp that's just behind the nicely painted wall. They don't see the slightly more working class areas. So Ramallah is very different to the rest of Palestine. Mas mesmo na coqueluche da autoridade palestiniana, algo não muda. O crescimento económico não consegue apagar a realidade colonial.
A qualquer momento, o exército sionista pode invadir a praça principal com bombas de gás lacrimogéneo, destruir infraestruturas no campo de refugiados, invadir casas para prender ativistas ou destruir escritórios das ONGs que ali trabalham. Diz Ibrahim Shikaki, professor de Economia e analista do Centro de Investigação Palestiniano Al-Shabaka, não há soluções económicas para problemas políticos. A paz económica não ajuda os palestinianos, apenas enraiza o status quo. E nenhum tipo de mercado livre vai conseguir criar desenvolvimento económico sustentável num território fragmentado com centenas de checkpoints, onde não se tem liberdade de movimento ou acesso garantido a matérias-primas, onde não se controla o que se pode construir, nem aquilo que entra ou sai, onde há ameaça constante de ataques e incursões militares, onde não se consegue prever o que vai acontecer amanhã, quanto mais em 5 ou 10 anos. Mesmo o palestiniano mais rico continua a ser palestiniano. Pelo menos desde a primeira reunião de doadores internacionais, em 1993, que se fala na importância de desenvolver a economia palestiniana. Disse-o na altura o então presidente do Banco Mundial, Lewis T. Preston. É importante termos uma visão partilhada do futuro económico dos territórios ocupados. E essa visão tem de ser uma economia eficiente, produtiva, autossustentável. Para Preston, o nosso papel, nós, a chamada comunidade internacional, era o de impulsionar a economia palestiniana para um desenvolvimento sustentável. Mas o que significa realmente este desenvolvimento? É o próprio Banco Mundial que, nesse mesmo ano, de 1993, dá algumas pistas para isto num grande plano de 6 volumes publicado para guiar os doadores. O setor agrícola nos territórios ocupados desempenhou historicamente um papel importante na economia. Lê-se num volume dedicado à agricultura. O setor é particularmente importante pelo seu impacto no emprego, uma vez que o potencial de criação de empregos dos outros setores, pelo menos no futuro próximo e a médio prazo, é limitado. Em muitas zonas dos territórios ocupados, a agricultura é um modo de vida profundamente enraizado no tecido social e cultural. E percebe-se porquê? Se já tiveste a oportunidade de visitar alguma aldeia palestiniana, sabes que o sustento de muita gente passa pelos olivais, pelas árvores de fruto, pelos canteiros hortícolas, pelos rebanhos de cabras e ovelhas. Na Palestina, a agricultura é mais do que um setor económico. É também identidade, resistência, sumud. Mas quando olhamos para onde foi o dinheiro da ajuda internacional desde os anos 90 e o orçamento da autoridade palestiniana, a história é outra. Inês Abdelrazek, novamente. Agriculture probably wasn't sexy at the time, right? Like, who wants to do agriculture, you know? And especially in the 2000s, after the second Intifada, where really that state building really accelerated. So agriculture was left aside, which means, I think in terms of the budget of the PA, it was really ridiculous. Só para teres uma ideia, quando Inês Abdelrazek diz ridículo, está a falar de cerca de 1% do orçamento total da autoridade palestiniana. Aliás, nos 30 anos desde a criação da PA, em 1994, o orçamento para a agricultura nunca excedeu 1%. And obviously Israel was taking more and more land, so it could expropriate more land, it was controlling the land. That artificial divide that was serving also the occupation of like zone A, B, and C of the West Bank, that whole fragmentation also was served like further annexation by Israel. And at the same time prevented any agriculture, like, you know, or food sovereignty to be possible. E não é só no orçamento da autoridade palestiniana que fica clara a crónica falta de investimento na agricultura. Dados da OCDE mostram que entre 2002 e 2023, apenas 1,1% dos 50 mil milhões de dólares de ajuda despejados na Cisjordânia e em Gaza foram parar ao setor agrícola. Alaa Tartir, consultor no Centro de Estudos Palestiniano Al-Shabaka e diretor e investigador do Programa do Médio Oriente e África do Norte do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz, em Estocolmo, que ouviste no último episódio. It is not a coincidence that sectors like the agriculture sector is not receiving funds, neither from international aid nor from the Palestinians. It is by design. It is by design that these productive sectors are not receiving the resources they need and they require, because that will empower the Palestinians, that will strengthen the Palestinian positions in their land, that will strengthen the negotiation power of the Palestinians, that will help the Palestinians to realize some of their transformative capacities and to achieve more developmental gains. Para Alaa Tartir, só há uma forma de interpretar esta estratégia. A comunidade de doadores internacional não está interessada em realmente investir no crescimento da economia palestiniana.
This is why any investment in sectors, in areas that changes the power dynamics in the favor of the Palestinians are not areas that are particularly considered by the international aid money or even the Palestinian Authority money. Look how much of, or how little of aid or budget goes to Palestinians in Area C, or to agriculture sector, or to productive economy, or to any projects or schemes that allows the Palestinians to claim agency even in the economic domain. So all of that is part of the design of dominance and control. Não é apenas a negligência do setor agrícola, é também das políticas sociais, do desenvolvimento industrial e comercial. Just imagine if over all these years, these resources were allocated to create a productive economy, or to address inequality gaps, or to address the root causes of poverty, or to enhance the Palestinian economy to be more self-reliant, or to address the root causes of food insecurity, and so on and so forth. Then we're talking about dealing with developmental challenges rather than just securing a highly securitized structure that is not interested in enhancing the capacities of the Palestinian people and investing in their transformative capacities that gets them closer to freedom and self-determination. É o que Al-Atartir chama paradoxo da ajuda. Desde 1993 já foram transferidos mais de 50 mil milhões de dólares em assistência à Palestina, mas isso não se traduziu numa melhoria das condições de vida em Gaza e na Cisjordânia. Em 1993, o desemprego era de 10,7%. Em 2023, antes de 7 de outubro, era de 24,1%. A taxa de pobreza subiu de 27% em 1996, os dados mais antigos, para 33%. A população de colonos israelitas na Cisjordânia passou de 270 mil para, em 2024, mais de 730 mil. Foi construído um muro de separação que vai para além das fronteiras definidas internacionalmente em 85% do seu comprimento. E tudo isto apenas ficou pior com o escalar do genocídio em Gaza. Em 2019, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento concluiu num relatório que a ajuda internacional considerável e a expansão doméstica de crédito financiaram um crescimento do consumo que mascarou a severidade das consequências económicas de uma ocupação prolongada. Com o decréscimo da ajuda dos doadores, cito, a máscara está a cair e a insustentabilidade deste tipo de crescimento ilusório fica à vista de todos. Sarah Roy, economista e investigadora no Centro de Estudos do Médio Oriente da Universidade de Harvard, tentou oferecer uma explicação para este fenómeno no livro The Gaza Strip, The Political Economy of Development, publicado em 1995. O que Sarah Roy defende é que toda a política económica da Palestina foi baseada numa política israelita de desdesenvolvimento. O desmembramento deliberado, sistemático e progressivo de uma economia indígena por uma dominante, onde o potencial económico e por expansão societal não é apenas distorcido, mas negado. O processo, argumenta, acaba numa quase total ou total dependência económica, quer no Estado sionista, quer em forças externas, para sobreviver. Esta dependência não é recente. É sentida de forma mais ou menos prevalente desde, pelo menos, 1967. Mas se há um momento em que podemos apontar como um momento em que foi codificada, formalizada, foi, já sabem o que vem aí, durante os acordos de Oslo. Of course, Palestinian independency was designed as part of Oslo Accords. Al-Atartir, novamente, que há décadas estudou o impacto da ajuda internacional na Palestina. While resembles anything related or close to independence or autonomy or sovereignty, was really not on the table from Israeli perspective here, because that would change the power dynamic. That could bring the Palestinians closer to their self-determination and freedom. And the economy was part of that. There was no interest, no intention of the designers of the Oslo Accords, despite the rhetoric there, to build a sovereign, independent Palestinian economy. E onde essa dependência económica ficou desenhada, defende Al-Atartir, foi no Protocolo de Paris, de 1994, o braço económico dos Acordos de Oslo.
It was by design contained by the Israeli one, under this neoliberal rationale that there will be a trickle-down effect in the sense that the Israeli economy is a stronger economy, is a larger economy. Because of that, then it will have some positive trickle-down effect that will lift the Palestinian economy, that will bring some dividends. Em meados dos anos 90, chamaram-lhe os dividendos da paz. This rationale proved over and over again that it's flawed. It's fundamentally flawed because here we're not talking about any intention of empowering the Palestinian economy to be a viable economy that is able to help the Palestinians in their journey to freedom and to self-determination. It is by design to keep the Palestinian economy dependent and contained, dependent on the Israeli one and contained by the Israeli one and dependent on the international donor funds. O Protocolo de Paris cria uma política em que Israel define e controla a moeda utilizada em toda a Palestina ocupada, o shekel, em que Israel controla o comércio alfandegário em todas as fronteiras, em que Israel controla as importações e exportações, em que Israel controla que trabalhadores palestinianos podem trabalhar do seu lado e define os impostos de rendimento, em que Israel recolhe o IVA e outras taxas para depois, teoricamente, os transferir para a autoridade palestiniana, depois de descontada uma parte. Na prática, este protocolo tornou-se uma arma política. So that whole idea of dependency on aid, but also on the Paris Protocol to transfer the taxes to the Palestinian Authority, put the Palestinian Authority in a very bad, weak negotiation position that can easily be blackmailed whenever it resists the overall control structures. A autoridade palestiniana portou-se mal? É preciso fazer pressão política ou diplomática? Israel não transfere o valor dos impostos. Às vezes dura apenas uns meses, às vezes anos. Os motivos variam. A erupção da Segunda Intifada, por exemplo, ou quando a Palestina se tornou um Estado observador não membro da Assembleia Geral da ONU, em 2012, ou ainda quando aceitou a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, em 2014. E não estamos a falar de uns trocos de bolso. Estima-se que, mensalmente, esta quantia corresponde ao valor entre 60% e 70% de todo o rendimento da autoridade palestiniana. O que significa que, sempre que o dinheiro é retido, não há forma de pagar por completo os salários dos cerca de 200 mil funcionários públicos. O Protocolo de Paris criou uma quase total dependência fiscal da autoridade palestiniana na potência ocupante e na ajuda constante da comunidade de doadores. Ephraim Kleiman, um dos conselheiros económicos séniores da delegação israelita que desenhou o protocolo, comparou o acordo, mais tarde, à legalização de um casamento forçado. And of course, the counter-argument would say that this was supposed to be only for 5 years and then the Palestinians would take agency and move on and build their independent economy. But I think the realities on the ground and the facts speaks louder. These 5 years, they were supposed to be in 1999, and if anything, the Palestinian economy is even more entrenched in its dependency on the Israeli one. No último episódio, falamos da primeira Conferência Internacional de Doadores de 1993, onde se reuniram delegados de mais de 40 países e instituições para falar do papel da comunidade internacional depois da assinatura do primeiro dos Acordos de Oslo. Lá definiram-se os 3 objetivos para guiar a intervenção dos doadores: apoiar o processo de paz, desenvolver as instituições palestinianas e contribuir para o desenvolvimento sustentável da economia. 30 anos e mais de 50 mil milhões de dólares depois, defende Al-Atartir, nenhum foi realmente atingido. When we have an aid system and aid industry that is not interested nor capable or willing to challenge these structures of powers that are a clear derivative and a clear consequence of the overall structure of Israeli occupation, then that aid becomes part of the problem. It is definitely not part of a liberation process, or aid delivery is not a liberating process, but rather another tool for domination that needs to be resisted, that needs to be corrected, that needs to be reinvented in order to deliver better and more effective aid. E o que é esta intervenção internacional eficaz de que Al-Atartir fala?
I'm not saying that, okay, let's scrap this all out and let's start new, because it doesn't work like that. The international community first needs to acknowledge all the different harms that they've been causing over the years and engage in a process on how to bring corrective measures to that, how to bring more accountability, and how to listen to the Palestinians. There are really many initiatives from different sectors, from the agriculture sector to the cultural sector to the economic sector, that aims mainly to empower the Palestinians as a way to change the power imbalances. But what is needed for that alternative framework to be built is also to have a leadership with a different vision. It has to be locally built. It has to be from the bottom up. Uma intervenção que apoia as comunidades locais, onde as prioridades são decididas pelos palestinianos e não pelas grandes ONGs internacionais, pelo Banco Mundial ou pelo Quarteto do Médio Oriente. And once the Palestinians are in the driver's seats, they own this process and they ensure dignity in these processes of aid delivery, then we're talking about different process that would change the power dynamics. And changing the power dynamics through confrontation is the first step in creating an alternative paradigm. Alaa Tartir imagina um tipo de ajuda internacional diferente, uma ajuda que desafia as dinâmicas de poder. Mas nem toda a gente acha que esta indústria, como Alaa Tartir e outros investigadores lhe chamam, tem redenção. É o caso de Muhtar Cassis, diretor do Instituto para a Democracia e Direitos Humanos da Universidade de Birzeit, na Cisjordânia. Para o professor de Filosofia e Estudos Culturais, o problema está na raiz do modelo. And so what was Oslo? Oslo was a recipe of substituting the real questions with questions that are comfortable within the neoliberal framework. So questions of freedoms are replaced with questions of the exact opposite, governance. Yeah, questions of health and prosperity are replaced with questions of ability to be exploited, i.e. jobs, and international aid. Com essas mudanças de perguntas de partida, substituem-se as aspirações coletivas pela libertação de uma ocupação colonial por questões de gestão ou financiamento. You know what the first act that the donors did in Palestine after 1994 was? Privatize garbage collection in the poorest area of the poor Gaza. Em 1994, a maior agência de desenvolvimento alemã, GIZ, na altura GTZ, começou um projeto de gestão de resíduos em Deir al-Balah, uma das zonas mais pobres de Gaza. Mais tarde, Muhtar Cassis esteve lá em trabalho. People explained to me in very diplomatic terms that I should simply leave them alone. I said, why? And I said, look, don't keep asking us what we need. We don't have schools, we don't have a clinic, we don't have a hospital, we don't have roads, we don't have a sewage system, we don't have clean drinking water. Why do you keep asking what we need? Stop asking. Parem de perguntar o que precisamos. Deixem-nos apenas em paz, diziam. In that particular area, GTZ started a project of privatizing garbage collection. Yeah? It's not clear even where to collect the garbage from. Para Muhtar Cassis, a indústria da ajuda tornou-se uma espécie de versão contemporânea e, muito pior, da missão civilizadora. A ideologia que defendia o dever dos povos que se chamaram a si brancos, civilizar os povos que consideravam primitivos e que serviu de fundação para impérios coloniais como o português durante séculos. You know, under the idea of the civilizing mission, there was some sort of a duty. The problem with aid is that it looks like a charity. You don't have to do it. You're really good. You're really nice, and that's why you give some charity. Instead of aid becoming a way to sort of pay back what has been taken from the Global South, it became a way to ensure that the sucking of the Global South keeps going on, so on and so forth. Aliás, ao longo dos anos, vários investigadores tentaram perceber o efeito da ajuda internacional na economia israelita. As análises mais recentes estimam que cerca de 87% da ajuda internacional acaba, direto ou indiretamente, no Estado sionista, um número que tem vindo a aumentar com os anos. Eis o retrato possível da indústria da ajuda na Palestina. E chamemos-lhe realmente indústria, já que estamos a falar de um sistema que move milhares de milhões e que envolve centenas de partes, de doadores a agências governamentais, de grandes ONGs internacionais a consultoras privadas. Uma indústria que se diz neutra, que se recusa a lidar com o elefante na sala e que, apesar de todas as provas em contrário, age como se os acordos de Oslo tivessem significado o fim da ocupação.
Uma indústria que impõe condições para a ajuda que oferece, fragmentando, despolitizando e burocratizando a resistência. Uma indústria que, por trás de uma linguagem de state building, não só não construiu qualquer Estado, como forçou a dependência económica com o ocupante. Uma indústria que, 30 anos depois de ter sido criada, não só não conseguiu ajudar as pessoas palestinianas a chegar mais perto da libertação, como as deixou ainda mais longe. E o que pagaram os 50 mil milhões de dólares gerados por esta indústria? Uma coisa é certa. Em parte, pagou a manutenção da própria ocupação. I mean, there's more hunger, more unemployment, more bank loans, of course, more cars also, but we are economically much worse off. And the amount of poverty that has been imposed on Palestinians, and the development and need and what have you, is something that needs multiples and multiples of the aid so far that has been provided. Is it just a question of more money? No. No, of course. We have received more than $50 billion in aid total since then, at least. I think much more, but at least $50 billion. And where did they go? How many jobs were created? How many factories have been there? How much land was cultivated with these $50 billion? The thing is, you know, this whole lot of money did not change the situation. So it's not money. It's money plus political will, but most importantly, freedom. Acabaste de ouvir o episódio Tartarugas por aí abaixo, o quarto e último da série Indústria da Ajuda na Palestina. Podes ainda ouvir uma reportagem em que perguntamos se isto da indústria da ajuda é um problema, não é no mundo humanitário como um todo? Para a semana publicamos Um Penso Rápido, este novo episódio onde 6 trabalhadores humanitários refletem sobre ajuda, colonialismo e dependência. Se fazes parte da comunidade Fumaça já tens acesso a esse episódio e mais uma série de entrevistas extra no teu e-mail. Com este quarto e último episódio podes ouvir as entrevistas completas com Raja Khalidi e Yara Hawari no canal Extras Fumaça na tua aplicação de podcasts e em fumaca.pt. A Rafaela Cortês investigou, escreveu e narrou esta série, viajou e fez as entrevistas com o Ricardo Esteves Ribeiro. O Ricardo editou o texto deste episódio. O Bernardo Afonso tratou de todo o trabalho de som, compôs e interpretou a banda sonora que estás a ouvir. A Maria Almeida fez verificação de factos. Joana Teresa Batista desenhou a identidade gráfica e uma série de visualizações de dados que podes encontrar em fumaca.pt. Encontras aí também a lista de livros, artigos e podcasts que foram essenciais na pesquisa e os bastidores desta série. O Lucas Grimo de Freitas, o Ricardo e Joana montaram a estratégia de comunicação. Eu, Margarida David Cardoso e o Nuno Viegas participamos na edição coletiva desta série. O desenvolvimento web é do Fred Rocha. Fazem ainda parte da equipa Fumaça António Assunção e Luís Marquês. Até já!